Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é 5 de janeiro de 2026. Brasileiros e colombianos expulsaram russos das florestas de Cupiens. 8 horas, horário de Brasília. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Convido a todos a darem um like e também a compartilharem com as suas redes sociais. Conto com vocês para isso. E façam seus comentários que são muito bem-vindos. Forças latino-americanas, né, que são basicamente são duas companhias que estavam ali, uma companhia com a maioria brasileiros, ou todos brasileiros, isso não ficou claro na informação que me passaram, e colombianos. A colombianos eu acredito que pode ser os soldados, pelo menos todos colombianos, que eles têm mais de 2.000 voluntários colombianos ali na Ucrânia, né, lutando contra os terroristas russos. E elas expulsaram os russos das florestas ao redor de Kupiansk, que ali não é uma área muito de estepes, ou seja, campos, né? É uma área tem bastante florestas, né? E os intensos combates por Kupiansk da cidade praticamente já foram finalizados. A Ucrânia sempre procura alguém que eventualmente ficou para trás, infiltrado, escondido, mas não tem sido o caso. E o tenente Andriy Ishchenko, ele tem um codinome chamado Trovão, ele é da 13ª Brigada de Infantaria e ele é um dos heróis dessa brigada, ele é ucraniano, é um dos heróis, ele faz tempo que está nessa brigada. E eles estão ali numa localidade chamada Rutkovka, que é a frente de Kupiansk, né? Não é Kupiansk. Kupiansk já está totalmente livre, né? Eles estão à frente de Kupiansk. Ele liderou um ataque junto primeiramente com colombianos, né? Esse tenente Yushchenko, o Trovão, né? E que isso fica tudo na região de Kupiansk. Eles estão à frente, mas deve estar uns 10 quilômetros em torno disso na frente. E ali tem dois grupos de assalto, né? Um grupo de assalto formado por colombianos e outro formado por brasileiros. Aí ele dividiu os dois grupos, né, onde o Brasil separou os grupos e ele entrou em combate primeiro com o grupo de colombianos. Ele que liderou, que comandou os colombianos. Aí ele foi para a floresta com eles e começaram a limpar trincheira após trincheira e ficaram fazendo isso 5 dias seguidos, né? A equipe de assalto dos colombianos estava exausta. Então, justamente por causa disso que eles dividiram em dois, tinha mais trabalho a fazer, né? E ele decidiu, então, que essa equipe deveria ser recuada. Ele tinha mais um tenente subordinado dele, que o codinome é Grom, né? Grom. E, na realidade, o sobrenome dele é Nazarenko, desse tenente. E ele, com o grupo dele, se recusou, apesar de estarem cansados, a recuar. O Andrei Ishchenko, então, ele reforçou, ele esperou, mandou que a unidade brasileira, formada por brasileiros, e aí ele deixou o Grom com esse Nazarenko, né, deixou eles com os colombianos, e ele liderando os brasileiros, continuaram a área de limpeza em outras partes da floresta que eles ainda não haviam estado, e limpando os abrigos dos russos, as posições que eles tinham feitas e consolidando posições. Ficaram ali mais 5 dias com os brasileiros na floresta, ou seja, como resultado, todos, segundo eles informaram, o próprio Ishchenko, né, o Trovão informou, todos os soldados russos na floresta, ele disse o seguinte, foram eliminados, palavras dele. Pelotão, tanto os colombianos quanto os dos brasileiros, eliminaram todos os russos. Ishchenko, ele foi ferido, inclusive, durante o ataque e foi atingido por um drone, ele teve que ser evacuado. Os brasileiros evacuaram ele porque ele estava com os brasileiros nessa oportunidade. Os russos, eles mudaram suas táticas, né? Ali tinha em vilas próximas a Kupiansk, onde os brasileiros e colombianos estavam atuando, tem uma vila chamada Moskouska. Moskouska significa de Moscou, é o nome da vila, né? Território ucraniano, mas tem esse nome. E ela fica a apenas 9 quilômetros do centro de Kupiansk, né? Então não é tão longe assim, é muito próxima.
e unidades do exército russo estavam entrando na vila por rotas subterrâneas, ou seja, por baixo da terra, em túneis fechados. São antigas passagens, né, que existiam lá. Sabem que ali é uma região de Minas, então eles estavam usando essas antigas passagens para voltar e se infiltrar nessa vila de Moscouska. E o Ivashenko, com os brasileiros que estavam ali, eles foram para essa vila inclusive teve um relato, não me lembro, num canal do Telegram, não sei qual, que inclusive é um ucraniano que fez esse relato, que é um soldado, ou militar, não sei se é soldado, que fez esse relato do que aconteceu. Ele estava presente junto também, e ele disse que os russos, e se tiverem que entrar agora, vai ser pela superfície, porque também por baixo da terra eles estavam se concentrando dentro dos túneis, você vê só. E você se concentrar dentro dos túneis, eu acho que isso não é muito inteligente. E eles pretendiam emergir em grandes grupos em locais inesperados contra os ucranianos. Só que os ucranianos descobriram isso e foram lá os brasileiros, e parece que aí chegaram reforços demais, parece que não chegaram mais reforços ucranianos, e aí teve um grande problema para os russos, né? Essas tentativas de infiltração, que não são isoladas, existem ali na região inúmeros túneis, e como Kupiansk é perto, então isso poderia representar um perigo. Então a brigada ucraniana número 25, ela buscou, os brasileiros participaram e deixou, e os colombianos também, que a busca e o bloqueio de todos os túneis e a eliminação de todos os grupos inimigos, ou seja, eles, ucranianos foram lá, entraram dentro e eliminaram eles. Ou seja, é uma ratoeira, que você entrou, é um túnel, ou você vai para frente ou você volta para trás. Mas chega num ponto que estava escuro, túnel não é alto, que um homem pode ficar em pé o tempo todo, e aí eles tiveram os problemas, e eles não esperavam as forças do lado da Ucrânia para que fossem surpreendê-los dentro desses túneis. As forças ucranianas, só quero repetir, né? Em Pokrovsk, como não vou falar em Pokrovsk aqui, estão conquistando terreno recentemente, né? Elas avançaram também e conquistaram algum território, tanto quanto dentro da cidade e fora da cidade, só não tem um relato de quanto foi conquistado, né? Os militares ucranianos afirmam que algumas tropas russas continuam cercadas agora nessas vilas que eu citei, em posições subterrâneas dentro, ali na região de Kupiansk, nesses túneis que eles entraram. E aí eles estão com um problema, inclusive eles vão ter que sair para se render ou vão morrer asfixiados, porque túnel tem um problema de ar, né, de respiração, de ventilação, e ficar por tempo muito prolongado no túnel, pode morrer sem dúvida nenhuma, ou vão morrer em combate, né, com os ucranianos. Então, os ucranianos, nesses que eles cercaram túneis, estão esperando ele sair. E o Kremlin, ele tem, no ditador russo, né, tem concentrado seus esforços justamente nessas regiões que ele tentou, e eles estão fazendo poucos ataques agora contra Kharkiv, porque eles tiraram, inclusive, forças daqui para mandar para Pokrovsk, e parece que não está adiantando esses ataques em menor escala que eles estão fazendo aqui na região de Kupiansk. E também nem lá em Pokrovsk. Eles estão, na realidade, tendo muitas baixas, e eles foram para tentar pegar o norte. Então essas forças que saíram aqui de Kupiansk, elas foram para reforçar Mirnohrad na região de Kharkiv. Então estão combatendo lá agora e estão morrendo, na realidade, muita gente lá. Uma força-tarefa conjunta da Ucrânia, ela também tem negado alegações do Ministério da Defesa do controle sobre Kupiansk, embora que agora a Rússia parou de insistir tanto sobre o controle de Kupiansk. Ela está insistindo mais sobre o controle de áreas lá no sul e áreas no leste, de acordo com as informações. E o lado ucraniano, então, cercou essas posições onde eles estão, eliminou muita gente, os colombianos e brasileiros, segundo as informações, limparam totalmente as florestas ao redor de Kupiansk.
Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com você para inscrever-se no canal. Você que não é inscrito, convido a todos a darem um like, e a compartilharem com suas redes sociais, a recomendarem o vídeo e façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.